Está classificado. Está classificado o time que tem projeto, que tem uma diretoria séria, tem um departamento de futebol competente, que tem visão do que o clube precisa para melhorar e que quer fazer o melhor para o clube. Esse clube é o Fortaleza, não o Corinthians. Essa eliminação, gente, eu vou falar para vocês, já começo dizendo que não é, novamente, como eu já falei para o Nilson contra o São Paulo, enfim, não é uma vergonha ser eliminado para o Fortaleza em si. Hoje o Fortaleza é um clube que dá um banho em muita administração. Aliás, Fortaleza é a melhor administração do Brasil. Dentro da sua realidade, ele faz o melhor trabalho, o melhor de todos. Então não é nenhuma vergonha ser eliminado pelo Fortaleza. Porém, é uma vergonha você ter um time, né? E eu não digo time necessariamente os jogadores, é um time, o clube, o Corinthians, gerido como foi. Um clube que começa um ano com um treinador que não era capacitado para isso, não é culpa do Lázaro, tá deixando bem claro, ele logicamente aceitar o trabalho, é culpa de quem não viu, né, ou que viu e falou não, dará certo, de colocar ele lá, entendeu? É culpa de uma diretoria que não renovou o elenco, trazendo apenas Romero, que só agora começou a jogar bem, um elenco já velho, já enxuto, e que só foi ganhar um corpo quando o Luxemburgo, um dos poucos méritos dele, colocou a base para ajudar, né, encontrando inclusive o Wesley e o Moscardo, isso, né, eu dou um certo mérito ao Luxemburgo. Mas a gente chega hoje e vê o time nessa situação, não é, jogador, isso, aquilo. O jogador tem sua culpa, gente. Eu concordo, tanto que eu já malhei muitos aqui durante os vídeos, né, com razão. Mas aí que tá. Que nem eu falei no começo do canal, nos primeiros vídeos. Quem que deixou eles lá? Quem que não renovou? Os jogadores, no caso. Quem que não trouxe novas peças? Quem que acreditou nesses caras ainda? Quem que não viu que estava na hora de, vamos começar a mudar, tal? Quem foi? Entendeu? Os jogadores merecem críticas por muitas coisas, né? O Maicon contra o Del Valle, contra o São Paulo, são coisas bizonhas de ridículas, entendeu? Mas aí que tá. No fim das contas, quem que manteve esses caras? Quem que não fez um elenco decente? Quem que ano passado, depois de uma temporada boa até, depois de uma reformulação assim, de que o time trouxe jogadores novos, tal, jogadores bons, que chegou longe, por que esse ano não melhorou? Por que esse ano não trouxe um treinador nível igual do Vitor Pereira, querendo ou não, ele é um bom treinador, né? Pelo menos no Corinthians mostrou isso, no Flamengo, ok, mas aqui mostrou-se um bom treinador. Por que não trouxe um cara de nível parecido? Melhorou os jogadores, renovou os que já não tinham muita condição, que nem o Vitor Pereira falou, isso ele falou, e tem que dar um mérito pra ele. Por que não foi feito isso? Porque você chega num jogo como esse, e você não tem elenco, né, suficiente para rodar, para poder tentar alguma coisa nova. Você tem poucos jogadores que podem fazer alguma coisa ali. E você tem um planejamento que já, desde o começo do ano, trouxe um técnico que não estava pronto. Depois, uma troca de 3 técnicos seguidos, né, Cuca, Danilo e Lucha. Aí você tem um treinador que, ok, nos primeiros 2 meses deu um resultado, classificou, tirou a gente lá de baixo, beleza. Né, mas que depois começou a desandar totalmente. E demoraram para trocar novamente. Né? Porque aí um cara que fala que no Morumbi, com uma vantagem 2-1, que ele espera perder de 1-0, isso aí é um absurdo. Isso aí é acúmulo ridículo. Que vai para entrevista de futebol, uma entrevista após um jogo de futebol, e fala que não precisa falar de futebol, assim, é preocupante. E aí esse cara prejudicou ainda mais o time depois de um tempo. E aí o time agora é isso. Porque teve um treinador que não estava pronto, teve um outro treinador, né? Nem vou contar o Danilo e o Cuca, porque um jogo um e 2 jogos o outro. Teve outro treinador que começou a dar um downgrade, né, no time, né, que depois o time estava aqui, o time melhorou, né, com um pouquinho, e aí depois caiu, entendeu? E hoje o time é isso, o time é reflexo disso. Por quê? Porque lá atrás, no começo do ano, foi feito errado. Eu nem vou falar de outros anos, né, porque aí eu vou ficar aqui horas falando dos erros passados para chegar até aqui, mas vou falar só desse ano. Se tivesse um treinador decente, um treinador capacitado, o Corinthians hoje poderia chegar contra o Fortaleza e encarar o Fortaleza pra valer no Castelão. Podia perder, podia. Mas ia ser um jogo parelho. Um jogo ali aqui. O Fortaleza não ia ficar tranquilo como ficou no jogo. Não ia ter vida fácil. Mas o Corinthians hoje é inofensivo. O Corinthians hoje é um time que não bota medo. Entendeu? Ele não bota medo. Infelizmente. Por conta de tudo isso que eu falei. Aí eu não vou cobrar o Rojas, que chegou agora, entendeu? Que tem 5 jogos. Ele se lesiona muito. Isso é uma outra história. Ele não pediu pra se lesionar muito. Entendeu? Ele não fez gol. Gente. O Renato não tá jogando nada. Realmente, não tá jogando nada. Inclusive as pessoas passam muita mão na cabeça dele. Mas eu não acho que tem que cobrar ele. Nem ele, nem o Yuri, nem o Rojas. Entendeu? Não são eles, gente.
A gente sabe o que o Renato pode fazer. E se o Renato não tá jogando bem, isso eu tive esse insight faz um tempo. Quem que eu vou cobrar se o Renato não tá jogando bem? Quem que eu posso cobrar mais nesse time? Chegamos à conclusão. Não é culpa né, só dos caras. Inclusive, eles têm menos culpa nesse caso. Ah, do técnico? Sim. O técnico tem muita culpa nisso. Inclusive, o Lucha tinha muita. Quem deixou ele lá mais tempo do que devia? De novo, entra nessa questão. Então, é o seguinte. Essa eliminação é o retrato do que a diretoria fez esse ano. Nem era para estar nessa fase da Sul-Americana. Vamos lembrar disso. O Corinthians fez um ano tão horroroso, tão péssimo em termos de planejamento, de gestão, de tudo, que a semifinal da Copa do Brasil e da Sul-Americana foi assim, pros diretores, pra quem tá no clube, enfim, tem que comemorar muito. A torcida não, a torcida sim. A torcida, pô, por tudo que aconteceu, viagem, a tragédia na volta do jogo contra o Cruzeiro, foi pra cima, foi pra baixo, comprou ingresso, apoia sempre. Pra torcida, isso é pouco. A gente merecia muito mais. Mas pra vocês que estão no clube, isso aí vocês têm que levantar a mão pro céu. Porque o que vocês fizeram, o Corinthians não era pra, o Corinthians na Libertadores, né? Porque foi pra Sul-Americana porque fez uma péssima fase de grupo na Libertadores, né? Vamos lembrar disso. Num grupo onde o Argentino Júnior caiu pro Fluminense e o Independente Del Valle caiu pro Deportivo Pereira. Eu falei, esse grupo não é tão forte. O Corinthians conseguiu cair pra um time que caiu pro Fluminense. Ah, tá na semifinal, dane-se. E o outro que caiu pro Deportivo Pereira. Vamos lembrar disso, entendeu? Um grupo médio pra... Entendeu? Vocês já sabem, né? E na Sul-Americana, nem deu essa sorte de ir pra Sul-Americana, deu sorte, não tá no regulamento, né? Mas ok. E foi indo, né, até chegar na semifinal. Então assim, não teve planejamento, teve sorte. Vamos tentar, né? Foi isso. Na Copa do Brasil, foi na base da raça, da camisa, da dedicação, da torcida, porque virou todos os jogos nos pênaltis. Remo, Atlético de Madrid, eu ia falar, Atlético Mineiro e o América. Entendeu? O Corinthians perdeu todos os jogos fora de casa na Copa do Brasil. Então, assim, a diretoria tem que dar graças a Deus que chegou numa semifinal. Entendeu? Eles têm que dar graças a Deus, porque pra eles foi muito. Porque o que eles fizeram foi ridículo. Foi assim, nossa, foi algo surreal. Que não era pra. Na Copa do Brasil era pra ter caído pro Remo, entendeu? Sendo justos. E na Sul-Americana, era pra ter caído pro. Vamos colocar o Estudiantes, ou pro News nos pênaltis, se eles fazem um gol lá. Era pra ter caído por aí, entendeu? Chegaram muito longe pro trabalho que fizeram. Muito longe. E aí, é o seguinte, eu quero ver se, porque eu fico pensando o seguinte, não ter trazido o Tite, não ter conseguido o Tite e ter perdido esse título, eu espero que seja um sinal, porque eu sempre penso que as coisas não acontecem por acaso. Seja um sinal do mundo, do universo, mostrando, ó, essa diretoria não mereceu ganhar. E isso vai fazer eles perderem a eleição. Porque um título, talvez, um título da Sul-Americana, ou trazer o Tite, pudesse fortalecer os caras e falar, ó, trouxemos o Tite, ganhamos a Sul-Americana. Ou um ou outro, ou os dois, enfim, que seja. Então, eles poderiam ganhar uma força. Talvez agora os caras caiam de vez. Entendeu? O que eu me apego, né, não sei se positivamente é a palavra, mas o que eu me apego pra ficar mais tranquilo é que talvez isso seja a pá de cal pra eles saírem, pra eles não terem mais força pra conseguir se eleger. Eu espero que seja isso. E assim, gente, pra não ficar só uma editoria, deixando bem claro, 80% de tudo que aconteceu esse ano, dessa eliminação de tudo, culpa da diretoria. Os outros 20% é do elenco, tá, gente? Uns mais, outros menos, mas do elenco de modo geral, tá? Não vou também tirar eles. Inclui os treinadores aí também, tá? O Lucha tá nesse meio, nesses 20%, o Lázaro tem sua culpa, apesar de, como eu falei, não tem culpa de estar lá, ele quis, logicamente, quem vai recusar o Corinthians sendo um cara que acabou de ser de auxiliar? Então assim, e o Mano não tem culpa nenhuma. O Mano é o único que até agora não tem culpa nenhuma. E falando de jogador, gente, aqui assim, eu queria, primeiramente, o Fábio Santos deu uma entrevista muito emocionante, né? Porque ele errou, o cara não tá jogando nada, tá mal, tá péssimo. O segundo gol é ridículo, ele tá 1 metro do cara. É o tipo de gol que eu falo, meu Deus do céu, o que tá acontecendo? E assim, ele reconheceu, né, no final da entrevista, ele claramente é um adeus depois desse ano. Eu me emocionei, vou falar, porque eu gosto muito do Fábio Santos, eu fico pé da vida de ter que criticar ele e pé da vida dele falhar, mas é a realidade, entendeu? Mas assim, depois que ele parar, eu não vou lembrar desses erros, pra mim eu vou apagar esses erros da minha mente, porque ele tá lá por conta de gente que não soube que ele não podia ser mais lateral do Corinthians, simples, entendeu? Critico ele, você errou muito, Fábio Santos, e hoje errou em 2 gols ridículos, e na arena também errou, mas eu reconheço o que você fez, entendeu? Só que você não pode mais continuar, e você teve essa consciência, e a sua história não diminui por você não ganhar um título. Porque você, apesar de ter seus erros,
é o menos culpado por conta disso, tá? Fique bem tranquilo em relação a isso, tá? Mas saiba que você errou feio nessa semifinal, entregando basicamente 2 gols pro Fortaleza. E o outro que eu queria falar que não falhou nesse jogo, apesar que nem precisa, né? Já falhou em tantos jogos, mas tem a cena é muito retrato do que são os jogadores, que a diretoria quis manter. Na hora do primeiro gol, o Gil, é emblemático isso pra mim. Eu tava na quadra da Gaviões, vendo de longe, bandeira na frente, e deu pra notar. A bola tá sendo disputada na área, eu nem revi o lance ainda, tá, gente? Então, sim, mas nitidamente, eu vi isso no Gil, eu reparei. O Gil, a bola tá disputada na área, a bola sobe, o Gil, do nada, ele para, começa a olhar pra alguém, não sei se é pro árbitro, pra um companheiro, pro jogador de Fortaleza, e fica tipo assim, reclamando, não sei o que. Meu irmão, a bola tá em jogo! A bola tá em jogo! Você vai parar pra reclamar! Eu não sei se ele entendeu que a bola parou, mas, meu, cara, você não tem que entender. Se a bola não parar, definitivamente, se o árbitro não apitar, e todo mundo parar, se a bola não sair, não entrar no gol, você não para. Você parou pra reclamar. Você nem caiu no chão pra, tipo, putz, machucou, você, não, você parou. Ele para, não é que ele tá, tipo, andando e reclamando. Não, ele para, literalmente ele para e começa a reclamar com alguém. Depois ele vê que a bola continua em jogo, aí ele tenta ir pra dentro do gol pra evitar o gol, mas aí não adianta mais nada. Não foi culpa dele, quem tava na jogada era o Fábio Santos, mas é emblemático isso. É emblemático porque o cara tá mais preocupado em reclamar com alguém, não sei quem, como eu falei, do que em ir pra porra da jogada, porra da bola. Isso me deixa maluco. Porque, meu, você tá preocupado em reclamar, vai disputar a bola, depois você reclama com quem você quiser. Então é inaceitável. E isso pra mim é o reflexo do que aconteceu esse ano. É uma bagunça. Um jogador que tá mais preocupado em reclamar, né, em querer discutir com alguém, que eu nem sei quem é, como eu falei, do que ir pra bola sendo que ela não parou, sendo que em nenhum momento ela parou. E nenhum jogador, repara, não é tipo, 2, 3 jogadores pararam. Não, ninguém parou. Só ele estava no meio da área, como se a bola não tivesse em disputa, como se não fosse um momento importante, como se o Fortaleza não tivesse em cima e... Difícil, né, Gil? Nem quando você não falha, você escapa de uma crítica, tá? E não é pegar no pé, tá, gente? Isso aí, só você rever o lance que você vai ver exatamente isso. Ou eu tô ficando muito louco, tá? Mas enfim, tinha suas conclusões. Mas enfim, gente, acho que temos que falar, né? Esse vídeo, essa eliminação é o reflexo, né? Igual que foi contra o São Paulo, né? Contra o São Paulo, assim, ali faltou, acho que ali foi até mais feio, né? Porque ali os 2 gols foram ridículos de ser tomados, né? Hoje também foram, mas assim, é aquela coisa, a gente chegou no momento de que a diretoria destruiu o ano. Não fez uma renovação, não montou um time decente para ser pro ano que vem, talvez, ou estruturou o time de uma maneira da hora, né? E nem lutou para ser campeão, fez nenhum nem outro. Foi um ano nulo, um ano angustiante, um ano lamentável, simplesmente, né? Hoje, né, os gols do Fortaleza, você pode muito bem falar o seguinte, não, quem fez o gol não foi o Iago Pikachu e o Tinga, foi o Duílio, foi o Roberto, foi o Andrés, foi esses caras. Se você falar que viu esses caras fazendo gol no Corinthians, você tá certo, você não tá errado não. Porque pra mim foi exatamente isso. Uma lamentação o que esse ano foi feito. E eu espero que, como eu falei, que tudo isso que aconteceu seja o estopim, né, o fim para a renovação e transparência. Porque, sinceramente, né, não sei se eles continuarem, o que vai ser ano que vem. Pode ser um pouquinho melhor? Pode, mas e aí depois? Vamos voltar? De novo, vai ser um ciclo, um looping. Né? E assim, não é porque o Augusto de Melo vai entrar que os problemas vão acabar. Não, ele entrou, tá tudo certo. Não, não é assim não. Vai ter cobrança. Né? Porque já deu, né? Já deu de gente incompetente lá. Chega. Mas bom, gente, eu vou ficando por aqui, porque daqui a pouco eu vou começar a falar um monte de coisa nada a ver. Eu vou começar tipo, a falar as mesmas coisas com outras palavras, porque quando a gente tá puto da vida, a gente começa a falar um monte de coisa. Né? E de novo, não tô nem puto necessariamente com a eliminação, porque o problema não é ser eliminado, faz parte do futebol, pode acontecer. O problema é tudo. É uma soma de você ver o clube, né, em frangalhos como o Corinthians. É de você ver um jogo e você ver o time como o Corinthians rezando vai para os pênaltis para tentar classificar. Isso que é angustiante de ver. Podia ser o Fortaleza, podia ser o Ituano, podia ser o 15 de Jaú, podia ser o Real Madrid, podia ser o Boca Juniors, podia ser qualquer um ali. A postura do Corinthians é que me incomodou. A postura que vem me incomodando. Tudo que vem acontecendo vem me incomodando. Por quê? Porque tem uma diretoria omissa, incompetente. É isso que me revolta. Né? Resultado, pode acontecer bom, pode acontecer ruim, faz parte do futebol. A questão é, quando você não tem planejamento, quando você não tem
profissionais dedicados, quando você não tem uma diretoria capaz, você sempre vai ser um time inofensivo, um time triste de se ver jogar, um time que é simplesmente lamentável. Isso resume o clube Corinthians hoje com a sua diretoria. Ah, bom, gente, realmente eu vou ficando por aqui, senão eu vou continuar falando cada vez mais, tá? Deixa nos comentários o que você achou, se eu estou correto, se eu estou errado, se você acha que tem mais culpados nisso. Pode até ter mais culpados, mas eu acho que é 80-20, né? 80 diretoria, 20 jogadores restantes, enfim, outros ali. Deixa o like, por favor, para engajar o vídeo, chegar em mais gente. E também se inscreve aí no Império Corintiano pra gente aumentar nossos inscritos e crescer cada vez mais. Tá bom, gente? Vou ficando por aqui. Um abraço e vai, Corinthians!